Olá pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar como surgiu o cinema? É hoje na nossa aula que a gente vai falar sobre isso. Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes e venha para cá para poder assistir a nossa aula e continuar aprendendo um pouco mais sobre a arte do cinema. Vamos para a nossa tela. Hoje a gente vai ver a história do cinema. Você já parou para pensar como ele surgiu, como passamos de imagens sem som para filmes em 3D e as plataformas de streaming também. Então, nessa videoaula a gente vai tirar essas dúvidas, nós vamos explorar essa jornada, que é fascinante, inclusive, e ainda mergulhar no cinema brasileiro, suas lutas, suas conquistas. Prontos aí para dar o play? Então preste bem atenção, porque ao final da nossa aula a gente tem atividade. Então é importante prestar atenção. Olha só, os primeiros experimentos em cinema foram realizados no final do século XIX, utilizando os dispositivos como o cinetoscópio para apresentar imagens em movimento, estabelecendo as bases para a sétima arte. Ninguém imaginava que o cinema iria evoluir de tal forma como está hoje o nosso acesso, né, à arte cinematográfica de uma forma tão disponível para todo mundo em diversas plataformas. Mas quem não conhece a história do cinema não faz ideia do quanto foi difícil esse processo todo chegar até aqui. Então, olha só, vamos olhar aí na nossa próxima slide, que os irmãos Lumière, eles foram os inventores do cinematógrafo. Em 1895, apresentaram esse equipamento que, além de filmar, também projetava filmes, marcando o início do cinema como entretenimento público. E essa história, ela começou em 1895, lá na França. Então, eles criaram esse equipamento capaz de filmar, de projetar as imagens em movimento. E o primeiro filme? Um trem chegando à estação. E dizem que as pessoas saíram correndo achando que o trem sairia da tela. Olha aí para você ver esse filme que foi um dos primeiros filmes, né, lançados, e os irmãos Lumière que foram os responsáveis por projetar. Então, é a chegada de um trem à estação na França, 1895, no século XIX. Dá uma olhadinha aí nesse filme. Se você quiser saber mais a respeito desse filme, é só acessar a nossa plataforma, lá constam as referências, você pode acessar o link e assistir esse primeiro filme e tentar entender um pouco da técnica que foi utilizada nessa época. Aliás, nesse período aí não se tinha tanto recurso quanto tem hoje. Então vamos olhar aí que o cinema mudo e o nascimento de Hollywood, ele foi caracterizado pela total ausência de diálogos sonoros, utilizando apenas expressões faciais e gestos para transmitir emoções e narrativas. Os intertítulos foram textos inseridos entre as cenas para fornecer contexto, diálogos ou comentários, permitindo que o público compreendesse a trama sem som. Então, nesse período, no início do século XX, o cinema ele era mudo, mas cheio de emoção.
Chaplin, por exemplo, ele foi um mestre em transformar silêncio em riso e crítica social. Ao mesmo tempo, Hollywood nascia como polo da indústria cinematográfica. Então, vocês puderam ver aí que a era do cinema mudo trouxe Charles Chaplin, um dos mais icônicos comediantes do cinema mudo. Ele era conhecido por seu personagem, o vagabundo, que combinava humor e crítica social de maneira brilhante. Aí tem também Buster Keaton, renomado por sua capacidade de realizar acrobacias perigosas e o seu rosto impassível, inovou no uso de efeitos especiais e narrativas visuais complexas. E também teve Mary Pickford, conhecida como a menininha do cinema. Ela foi uma das primeiras grandes estrelas de Hollywood, famosa por suas interpretações emotivas e pelo impacto no cinema como produtora. Então, nesse período aí, ao mesmo tempo que o cinema era mudo, o Hollywood também nascia como um polo da indústria cinematográfica. Agora eu vou mostrar aí um pouquinho de um filme para você conhecer um pouco dessa história, tá? É o período em que chega o som ao cinema, foi em 1927. Então, o primeiro filme falado, O Cantor de Jazz. E eu vou mostrar aí para você assistir um trechinho. Então, gente, no filme O Cantor de Jazz, a partir daí, o som ele passou a fazer parte importante das produções cinematográficas. E O Cantor de Jazz, ele foi um marco super importante nesse processo de evolução da indústria cinematográfica. Mas houve um momento de crescimento de Hollywood, dessa grande indústria cultural, indústria de produção de atores, de diretores, né, de atrizes. E aí todo mundo precisou se adaptar a essa nova era do cinema, que foi o cinema falado, onde as pessoas precisavam decorar textos. E tudo isso causou muito impacto, tanto na indústria, nos grandes estúdios, quanto na vida dos atores, que até então só precisavam decorar as cenas, eles não precisavam falar. E a partir daí tiveram que falar e muitos até ficaram pelo caminho, não conseguiram se adaptar. Então essa era dourada de Hollywood, que foi de 1930 a 1950, trouxe aí os seus clássicos eternos, que eu vou mostrar aí para você na tela, como Casablanca, O Mágico de Oz e Cidadão de Cannes. Então eles foram aí filmes marcantes nesse período, né, durante as décadas de 30 a 50. Então, Hollywood, ela reinava. Era a era dourada do cinema e grandes estúdios, astros e roteiros marcantes encantavam o mundo. E aí, gente, ao decorrer do tempo, novas linguagens foram surgindo e o cinema de autor. Então, você vê aí na imagem Federico Fellini, que foi um diretor e roteirista de cinema italiano, conhecido por seu estilo distinto, que mistura fantasia e imagens barrocas com terridez. Ele é reconhecido como um dos maiores e mais influentes cineastas de todos os tempos. E também tem Alfred Hitchcock, que foi um diretor e produtor britânico,
popularmente conhecido como mestre do suspense, pelo uso de técnicas cinematográficas e inventivas. E a gente não pode deixar de falar de Glauber Rocha, que é um brasileiro, ele foi um cineasta, roteirista, ator, produtor, escritor e crítico de cinema brasileiro, né? Considerado aí pela crítica e pelo público como um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro. Então ele foi reverenciado como um gênio revolucionário, foi um dos fundadores do movimento de vanguarda Cinema Novo, e muitas de suas obras, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, são frequentemente ainda listados como alguns dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Mas eu quero ainda falar para você o que foi esse cinema de autor, né? A ideia desse tipo de cinema surgiu com os críticos da revista francesa, era uma revista francesa chamada de Cinema, como que depois de tornarem diretores, eles defendiam que o diretor de um filme devia ser visto como o autor da obra, como um estilo pessoal, um escritor. Então, é como se ele fosse o autor de um livro. Então, eles defendiam que o diretor do filme, de um filme, também tivesse essa característica de autor. E aí houveram essas mudanças e foi um período muito importante, porque ele surgiu no pós-guerra, filmes com pessoas comuns nas ruas, usando luz natural, que aí já foi naquele movimento do neorrealismo italiano, temas como pobreza, desemprego, reconstrução social. E aí eu posso dar como exemplo os filmes Ladrões de Bicicleta, de 1948, de Vittorio de Sica. Houve também, no período de 50, né, dos anos 50, anos 60, um estilo livre, cortes bruscos, câmera na mão, baixo orçamento naquela época, explorava muito a juventude, a política, o existencialismo. E aí a gente traz como um exemplo um filme de 1960, O Acossado. E no Brasil, nos anos 60, inspirados também no neorrealismo, eles também queriam mostrar, né, essa mesma linhagem, queria mostrar a realidade do povo brasileiro, enfrentava temas como a miséria, a desigualdade política, a própria política mesmo, né? Então, o exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, é um exemplo de filmes com essa característica. Ele é de 1964 e é de Glauber Rocha. Então, gente, o cinema, ele sofreu muitas mudanças ao longo do tempo, inclusive aqui no Brasil. E a gente pode olhar aí na tela O Pagador de Promessas como exemplos de filmes brasileiros que tiveram muita repercussão, Cidade de Deus também, e nós temos aí Central do Brasil, que também foram filmes premiados, né, no cinema brasileiro. E recentemente a gente também teve filmes sendo premiados pelo Oscar. Mas o Brasil, ele passou por fases, né? Fases das chanchadas divertidas da Atlântida nos anos 40 e 50 e ao cinema novo nos anos 60, até a retomada nos anos 90 com obras premiadas como Central do Brasil e Cidade de Deus, que é esse filme aí esses filmes que eu mostrei para vocês aí na tela. E com o passar do tempo, como eu falei, houveram essas mudanças, né? Do cinema mudo ao cinema com som, e hoje esse cinema digital, né? Que todo mundo tem acesso à era aí dos streams. Então foi de 2000 para cá que tudo isso começou a acontecer. E aí você consegue olhar aí na sua tela algumas indicações de plataformas, né? Desse processo todo. Veio a Netflix. Aí depois aí eu acesso antes disso no YouTube, TikTok, são alguns exemplos, e a inteligência artificial, que hoje ela é necessária nesse tipo de produção tecnológica mesmo e cinematográfica. Então, muitas mudanças aconteceram ao longo do tempo. E hoje filmamos com o celular,
e assistimos no sofá. O cinema está nas plataformas digitais, a tecnologia mudou tudo, inclusive como produzimos e consumimos filmes. A gente vê aí pessoas no ônibus, sentado na praça, na mesa do almoço, assistindo séries no celular. Então, essa realidade a gente não tinha antes, passou a ter dos anos 2000 para cá, tá bom? Então, agora a gente vai testar um pouco do que a gente aprendeu sobre o cinema, principalmente sobre o cinema brasileiro. Tem uma perguntinha para você responder para ajudar a confirmar um pouco da aprendizagem da aula de hoje, tá? Vamos para a nossa tela, peço que você printa a pergunta que a gente vai colocar aí para você. Tu pode marcar no seu celular ou marcar no seu caderninho aí a resposta que você acredita que é a correta, tá? Vamos aí, olha, analisa bem a questão. Diz o seguinte: o filme Central do Brasil, de 1998, dirigido por Walter Salles, teve grande reconhecimento internacional. Sobre ele, é correto afirmar que: letra A, foi o primeiro filme brasileiro a vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro. Letra B, é um documentário que retrata a história da Estação Central do Rio de Janeiro. Letra C, foi protagonizado por Fernanda Montenegro e indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Letra D, é uma comédia sobre as aventuras de um menino e sua avó no sertão nordestino. E letra E, recebeu críticas negativas e pouca repercussão fora do Brasil. Bora saber se você é realmente um apreciador de obras cinematográficas brasileiras. Então é importante, viu, gente, a gente conhecer as obras brasileiras, até porque você que é estudante, principalmente estudante do ensino médio, cai muitas questões relacionadas às produções artísticas do país. Então é importante você saber. Então, analisando o que a gente falou agora há pouco sobre as produções brasileiras, o filme Central do Brasil, ele foi sim, já teve várias versões inclusive, mas ele foi protagonizado por Fernanda Montenegro e indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Então a resposta correta é a letra C. Você que está em casa, confere com o que você anotou aí. E até aproveito para indicar esse filme para você assistir. Já tem uma versão mais atualizada dele, é muito bacana, inclusive, conta uma história de uma realidade nordestina que se compara muito à realidade também aqui da nossa região. É importante a gente assistir, conhecer um pouco mais a respeito. Vamos resumir a nossa aula de hoje, que foi sobre o cinema. Nós falamos que a origem do cinema, lá de 1895, teve início aí com os irmãos Lumière e o seu cinematógrafo, que foi o equipamento utilizado para exibir as primeiras cenas de filmes, né? As primeiras exibições de filmes curtos e sem som. Falamos aí de filme marcante, como a chegada de um trem à estação, que inclusive as pessoas, na época que esse filme foi para o cinema, as pessoas ficaram com medo, achando que o trem ia sair da tela. Então, foi um momento muito marcante. O cinema mudo, que iniciou no século XX. O cinema falado, a partir de 1927, cinema de autor e novas linguagens, de 1950, 1970. Falamos do cinema brasileiro e falamos também do quanto a inteligência artificial, as plataformas digitais estão transformando o audiovisual, em que essa sétima arte faz parte, tá? Então, gente, a nossa aula de hoje está aqui, chegando ao final. Nós falamos de um tema muito gostoso, muito interessante. É importante que você busque mais repertório a respeito desse tema e também fique ligadinho aqui que a gente está sempre trazendo aulas relacionadas a essa temática, tá? Então, a aula de hoje está terminando. Agradeço a sua participação, agradeço você que está assistindo e a gente se encontra na próxima. Até lá!